Momentos importantes, semana de definição, contagem regressiva para o início do Campeonato Maranhense. Todo mundo acelerando e desacelerando ao mesmo tempo. São ajustes necessários de todas as equipes para que o campeonato comece da forma que cada um espera. Teremos uma rodada cheia começando no sábado. Campeonato Maranhense, sábado e domingo a bola rolando, portanto, tá chegando a hora, galera. Com esses assuntos estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal. Prazer estar contigo, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no canal Lécio Costa Narrador. Estamos iniciando essa semana já com a contagem regressiva para o Campeonato Maranhense, para a nossa temporada oficial, não só para a nossa, mas também para as outras, os outros estados que também vão começar no calendário determinado pela Confederação Brasileira de Futebol. Creio que poucos não estão indo nessa direção. Alguns vêm na contramão, mas são poucos, mas numa totalidade, da maioria absoluta, nós estaremos começando esse calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol, porque teremos Copa do Mundo no meio e temos que nos adequar. A Copa do Mundo aumentou o número de clubes, enfim, teremos que ter um calendário muito enxuto, que a gente consiga, né, nessa temporada, de acordo com o que determinou a Confederação Brasileira de Futebol, entregar o nosso campeonato no prazo correto. A gente sabe que o nosso período é um período invernoso, chuvoso, quando a bola começar a rolar. Aqui na nossa capital ainda nem tanta chuva, e também aqui na Baixada, mas ela vai chegar com certeza, e a bola vai estar rolando. Vamos esperar também que os estádios de futebol estejam sendo trabalhados, que já foram trabalhados, né? Que eles não deixem para cima da hora, que agora mantenham somente essa manutenção, e que todos os estádios estejam bem, com drenagem pronta, porque o Campeonato Maranhense vai começar, já não temos mais tempo para se trabalhar em gramado. São Luís do Maranhão terá as praças Nilzinho Santos de Castelão. Lá São José de Ribamar vai receber o Luminense, né, onde vai mandar os seus jogos. Estádio lá de São José de Ribamar, o Dário Santos. O Peixe Pedra, você sabe, não participa do Campeonato Maranhense, e também vai ter ainda mais um jogo do Moto. O Moto pediu para jogar lá na cidade de São José de Ribamar também, então as equipes da ilha vão se utilizar desses estádios, né? Castelão e Nilzinho Santos, mas ainda o estádio Dário Santos vai estar à disposição. Tum joga no Rafael Seabra. O ITZ e o Imperatriz estarão jogando lá no estádio Frei Epifânio da Abadia. Então, tudo pronto? Tudo pronto. Resta saber a vistoria, resta saber os laudos. Tudo isso terá essa semana que ser sacramentado, tudo pronto para que o campeonato comece sem quaisquer problema. A abertura vai ser no Frei Epifânio da Abadia, no sábado às 7h30 da noite, com o Sampaio Corrêa jogando diante do Cavalo de Aço. O vice-campeão do estado do ano de 2025, com o quarto colocado em 2025. Entretanto, são dois campeões que estarão se confrontando. Já no domingo, são 3 jogos que serão realizados. O Maranhão, como mandante, recebe o Moto no Estádio Castelão, e lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos, o IAP estreia em casa diante do ITZ. Lá no Rafael Seabra, em Tum, o Tum recebe o Luminense. Então, essa é a rodada do Campeonato Maranhense. A arbitragem, o Paulo Sérgio Santos Moreira deve divulgar a arbitragem até a próxima quarta, quinta-feira no máximo, os jogos e a arbitragem, as equipes de arbitragem que vão marcar todos os jogos do Campeonato Maranhense. A fórmula de disputa você já sabe, o último colocado, vou começar pelo último, o último colocado já estará rebaixado automaticamente, o sexto e o sétimo estarão brigando também, decidindo uma vaga de permanência ou de descenso, como você preferir, e 4 equipes se classificam
para as semifinais da competição e, consequentemente, final também. Então vamos ter um campeonato com 7 datas na fase de classificação. E é isso aí. Prepare a sua torcida para a gente ir para a arquibancada, para a gente torcer. O Maranhão, ele com os resultados que vem obtendo nos últimos anos, com a subida, inclusive no ranking nacional, ganhou muitos adeptos, ganhou muitos torcedores. Então essa torcida do Maranhão está muito empolgada para que o time também consiga trilhar na mesma tocada, rumo a mais um bom campeonato que vai realizar, e agora com a responsabilidade dobrada, porque também é o melhor representante maranhense no Campeonato Brasileiro nas competições nacionais. O Maranhão tem um calendário cheio, o Maranhão está na Série C do campeonato, enquanto que IAP, Imperatriz, Sampaio e Motoclube estão na Série D do Campeonato Brasileiro, e graças a Deus que nós temos as nossas equipes aí no calendário nacional. Vamos, que a tocada é forte, o Maranhão se preparando muito bem. O time então atleticano não deu folga no domingo. Eu pensei até que tinha dado folga no domingo, mas aí o Maranhão resolveu trabalhar também no domingo. E esse domingo, muito interessante para o Maranhão Atlético, porque são os ajustes, motivo do time, o grupo está reunido, está focado numa leveza do próprio elenco do Maranhão, aquilo que a comissão técnica quer, que a direção do Maranhão Atlético espera que verdadeiramente aconteça. Isso tudo está acontecendo lá no Maranhão. Então o treinamento do domingo aconteceu. Domingo ensolarado na Ilha do Amor, o Maranhão Atlético trabalhou. Eu vou chamar meu parceiro, Wallace Brito, para dar uma palhinha para nós, para nos atualizar desse movimento que aconteceu lá no Parque Valério Monteiro hoje também, no início da semana. E as imagens aqui são apenas ilustrativas, as imagens que nós vamos trazer aqui para você. Então, Maranhão Atlético Clube aí trabalhando suas imagens no Instagram do Macão Machão Semana de estreia na temporada de 2026. O Maranhão Atlético Clube, nesta segunda-feira, entra na reta decisiva de início da temporada. A equipe atleticana tem uma semana completa pela frente até o próximo domingo, quando joga pela primeira vez no ano contra o Motoclube. O jogo é pela primeira rodada do Campeonato Maranhense. É um campeonato mais curto na primeira fase e cada partida é importante. O jogo em si já é grande, por se tratar, é claro, de um dos maiores clássicos aqui do futebol estadual. E ganha mais importância ainda porque é um jogo que vale 3 pontos, mas também já serve para o Maranhão arrancar logo pontuando neste começo de campeonato maranhense. Por isso que essa partida está sendo encarada com a maior importância lá no Parque Valério Monteiro. Hoje tem a representação dos atletas lá no CT do MAC e o time vai trabalhar de forma contínua até o jogo de domingo. Ao longo dos últimos dias a gente vem acompanhando o trabalho do Marcinho Guerreiro, e nessa parte agora em que o Maranhão está na reta final para estrear na temporada de 2026, a comissão técnica vem focando em aprimorar a formação inicial. Os últimos amistosos realizados pelo MAC foram de bom proveito, apesar, é claro, dos resultados não terem sido aqueles que o Maranhão desejava, mas mesmo assim a comissão técnica ressaltou que eles foram de bom proveito para justamente o ano de 2026. E como a gente já vem falando, o Marcinho Guerreiro ele tem dúvidas no setor de ataque. O Maranhão Atlético hoje joga ali com 3 jogadores no ataque, 2 pontas e 1 centroavante. Nos últimos amistosos, o trio foi formado por Nadson, Joelson e Will, mas a chegada do Pimentinho e também outros jogadores de qualidade do Maranhão Atlético no elenco podem fazer com que o Marcinho de repente faça alguma alteração. O certo é que a gente vai aguardar para saber qual que vai ser a formação inicial do MAC no jogo contra o Moto. É bem verdade que o time titular que for a campo contra o Moto não vai ser aquele que de repente vai jogar a partir de então todos os jogos. Isso vai mudando jogo após jogo. E como a temporada é longa, o Maranhão certamente vai fazer rodízio, vai fazer trocas, tem questões fisiológicas também envolvidas, então isso faz parte da temporada. Por falar em jogadores, o Maranhão espera poder regularizar o atacante Pimentinha nesta semana, ele que foi anunciado na semana passada, não deve ter problemas com relação à sua regularização
com a equipe atleticana. Muito bem, meu craque Wallace Brito, é isso mesmo, né? O Maranhão Atlético Clube. Eu creio que o Maranhão não terá assim modificações em relação a esse time que vem o Marcinho trabalhando, que jogou inclusive esse amistoso aí contra o time do Atlético Piauiense, nesses dois compromissos. Então eu vejo o Maranhão com essa mesma formação, mesmo que o Pimentinha tenha chegado agora. Mas o Pimentinha é uma grande arma para você utilizar ou no começo ou no decorrer da partida. Eu acredito mais, neste momento, no decorrer da partida. Há quem goste de o Pimentinha já lá no Sampaio, que ele estivesse no segundo tempo e não no primeiro tempo para pegar o adversário mais cansado. Mas é apenas uma questão de opinião e de gosto, né? De gosto, cada um tem o seu. Então, mas eu vejo o Maranhão Atlético com o Jean no gol, Negueba na lateral direita. A Negueba veio do Altos, do Piauí. Aí vem o Júlio Nascimento, o Kevin, os jogadores que permanecem, e mais ainda o André Radija pelo lado esquerdo. A única alteração é essa, o Igor foi embora, o Franklin continua no Maranhão, mas ainda não é a opção na titularidade. O Massinho está preferindo então o Negueba. Então essa linha de defesa do Maranhão. Aí o Maranhão viria com Rosivan. O Wander retornou ao Maranhão Atlético, depois que teve aí uma passagem pelo CSA, retornou. Aí vem o Vagalume, que substitui ao Jorge, está em melhores condições físicas, embora o Jorge já esteja trabalhando a parte física, né? E a parte técnica também, tentando aprimorar. E lá na frente, o Nadson, né? O Will centralizado e o Joelson pelo lado esquerdo. Creio que essa é a formação que o Massinho já vem trabalhando há muito tempo e deve ser verdadeiramente essa formação que o Maranhão mande a campo. O Maranhão que no seu elenco, eu já vou aproveitar para trazer aqui o elenco do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão no seu elenco, ele tem 30 jogadores. Ele tinha 29, com a contratação do Pimentinha chegou a 30. Então vale a gente dar uma recapitulada nesse elenco do Maranhão Atlético Clube. O Jean, goleiro experiente, 33 anos. O Vitor Guilherme, 25 anos, e o Cauê, de 21 anos. Esses são os 3 goleiros do Maranhão Atlético Clube. Lá na peça de defesa, o Maranhão Atlético tem o Rodrigo Negueba, lateral, jogador experiente com 26 anos. Tem o Lucão, que é também um jogador experiente, assim, entre aspas, né, tem 25 anos. O Franklin tem também os seus 29 anos. O André Radija, 30 anos, aí vem o Kevin também, aí tem o Júlio Nascimento, 30 e 31 anos, né, esses 2 jogadores. Almeida tem 19, bem jovem. Lucas Santos. O Maranhão traz aqui o meia como o William Maranhão. Aí tem o Wander, tem o Railson, tem o Caio Vitor, Breno Alain, Vagalume, Jorge Rocha, jogador experiente, esse era o grande jogador do Maranhão, mas acabou se machucando. Pedro Lucas, 18 anos de idade. É bom lembrar que o Vagalume tem 26 anos, o Caio Vitor tem 20 anos também, né? E o Wander, 27 anos, jogador bem experiente. Aí o Pedro Henrique tem 20 anos de idade. O Nadson é atacante, 26 anos. Joelson tem 27 anos. Rafael Teixeira, 24 anos. Quercinho, 22 anos. Patrick Carvalho, 28 anos. Will, 29 anos. Luiz Gustavo, 25 anos. E Pimentinha, 38 anos. A média de idade subiu um pouquinho, não foi nem para 27 anos, né, do Maranhão Atlético. Então o Maranhão tem 30 jogadores nesse momento. Aí, 30 jogadores já relacionados, registrados, com a média de idade de 26,46, altura 1,86 e 75 quilos é a média de peso. E o seu professor, o Marcinho Guerreiro, de 47 anos de idade. Portanto, aí o elenco do Maranhão Atlético Clube para a temporada de 2025. O Maranhão está pronto, o Maranhão está inteiro, o Maranhão vem trabalhando essa formação. O Carlos Eduardo Dias, ele foi muito criterioso com o Marcinho Guerreiro no mercado para sempre buscar o melhor para o time do Maranhão, conseguiu manter essa base. Então os adversários que se cuidem, porque o Maranhão Atlético vai na sua tocada firme, vai na sua tocada forte, em busca de conseguir mais um título estadual,
perseguindo aí o seu 19º título na sua história. Aí eu não tinha falado também do Lucas Santos, né, e o Edson Fernando ainda aqui no sistema de defesa do Sampaio. Então, esses são, do Sampaio, perdão, do Maranhão. Então, esses são os jogadores, né? Maranhão Atlético Clube, que a gente faz de novo aí essa recapitulada aqui para você, trazendo tudo de novo, de volta aqui para você ver aí o Pedro Henrique, o Rosivan, enfim, o Machão da Ilha está completinho, preparado, já trabalhando firme e forte ao comando do professor Marcinho Guerreiro, também nesta segunda-feira, uma tocada que vai continuar até o sábado e depois o domingo, o time do Maranhão estreando no Campeonato Maranhense. Mas aí o Maranhão Atlético Clube, o adversário vai ser o Moto Clube de São Luís, que a gente vai trazer também ainda o Papão do Norte. Agora eu vou trazer o Moto Clube de São Luís, e aí eu vou pedir o auxílio também daquele que cobre o dia a dia, que é o nosso parceiro Wallace Brito e João Ricardo, eles são da Mirante News. Grandes repórteres da Mirante News estão comigo sempre, todos os dias, a partir das 18 horas, na bancada lá do Resenha. E aí eu te convido para acompanhar também o Resenha com a gente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, lá na Mirante News, e dá essa palhinha com a gente aqui também. E o JR acompanhou, inclusive, o último amistoso do Moto, que foi, nem amistoso, jogo treino do Moto, que foi realizado lá na cidade de Morros, que aconteceu. E ele traz aqui alguns jogadores que estiveram lá jogando na equipe de Morros, que já passaram pelo Moto, e ele diz o seguinte: olha, se der a oportunidade, os caras, eles vestem a camisa e vão ajudar muito o Moto. Quem sabe, né, o Moto não está aí trazendo esses jogadores também de volta, aí, jogadores experientes, inclusive com passagem internacional. Nos conte aí, meu craque João Ricardo, diga para nós. As imagens são ilustrativas das redes sociais do Moto Clube, tá bom, galera? O Moto Clube jogou em Morros no sábado à tarde, com uma formação que a gente pode imaginar é um desenho, né, do que o Jair Nascimento pode colocar em campo contra o Maranhão. Porque ele começou num 3-5-2, com uma linha de 3 zagueiros. Depois ele foi alterando, né, o Jair Nascimento foi alterando não só as peças, mas também a formação tática da equipe. Ele voltou a jogar com 2 zagueiros, né, e povoou mais o meio de campo. Mas considerando o time que começou, portanto a equipe titular, o Moto jogou com o Siriaco no gol, na lateral direita Lucas Lima, que foi uma das novidades dessa semana, chegou na última semana e já foi testado, né, fez até um bom jogo treino lá contra o time de Morros. Na lateral esquerda foi o Ian Nascimento, né? O Gustavo ficou com a opção do banco de reservas. Os 3 zagueiros, na verdade, Denilson, o Washington e o capitão Neto. Esses foram os 3 zagueiros. No meio campo, Andinho começou como o primeiro volante ao lado do Hudson, que deu ali a opção de saída de jogo, né? Andinho e Hudson, os 2 volantes. Gotinha, que ainda não consegue render ali o ideal para ser o articulador do Moto, mas foi ele o armador. E mais à frente, né, Jean e Andrezinho. O torcedor lembra dele, né? Andrezinho já esteve no Moto e entre outros clubes também aqui do Maranhão. Estava por último no Futebol do Pará e deve defender o Moto agora em 2026. Também chegou na última semana e já foi testado nesse jogo treino. Então essa foi a formação. Depois, pelo que a gente acompanhou, o segundo tempo, as opções ofensivas deram uma mobilidade maior ao último terço do Moto, né? E uma criatividade também. Com o Jefinho entrando, ele faz o papel por dentro também, só que o ideal é o Moto trazer um meia para deixar o Jefinho como uma opção de extremo, né? De ponta, para jogar ali pelas beiradas do campo. O Jefinho e o Bacurau, além do Joarlisson. O Joarlisson é um outro jogador que chegou essa semana. Um velocista, né, tem boa força física, é baixinho também, mas tem força física, então dá para fazer aquele trabalho de rápida transição. Então, Joarlisson, Jefinho e um pouco o Bacurau, digo um pouco porque nos outros jogos, treinos, o Bacurau rendeu melhor. Dessa vez não foi, não teve o mesmo desempenho, né, dos jogos recentes. Mas, mesmo assim, ele teve uma apresentação que, em comparação com o primeiro tempo, deu uma dinâmica melhor para o setor ofensivo. Então, as opções que saíram do banco de reservas melhoraram, de alguma forma, o rendimento ofensivo da equipe rubro-negra no segundo tempo lá do jogo treino contra Morros. E um detalhe também é que no Morros, no time de Morros, tinha Negueba, que está com 27 anos, aquele Negueba que foi revelado pelo Moto, passou por uma cirurgia e não voltou mais a jogar futebol profissional.
E nesse jogo treino deu para ver que se der uma oportunidade novamente para o Negueba, ele pode ajudar novamente a equipe rubro-negra, né? E o Douglas está aposentado, mas mesmo aposentado há 2 anos já e com o joelho que ele requer uma atenção maior, ainda incomoda demais. Não é à toa que ficou quase uma década lá no futebol japonês, depois que passou pelo Moto, foi revelado pelo Moto e também jogou no Figueirense, enfim, foi para o futebol internacional. Quem sabe, né, João? Quem sabe o Moto não consiga aí, esses meninos aí que já passaram pelo Moto não venham reforçar verdadeiramente o time rubro-negro aí no campeonato, quem sabe dê muito certo. É isso, eu confio muito no João, que o João tem um olho clínico, ele sabe o que está dizendo, verdadeiramente sabe. Então, minha galera, é isso aí, do Moto Clube de São Luís, o time rubro-negro maranhense. Antes de trazer e entrar aqui no Sampaio Corrêa, deixa-me mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Carlito. Carlito, ex-jogador do Maranhão Atlético Clube, passagem no Vasco da Gama na década de 80, 83 esteve na base do Cruz Maltino. Olha ele aí, rapaz. Carlito é o nosso parceiro também aqui do canal Lécio Costa Narrador. Está aniversariando hoje, completando 61, já é isso tudo, antes que é o garoto da lancha aí, ó, o dono da lancha. Grande Carlito, rapaz, o meu abraço, tudo de bom, Deus te abençoe. Te dê muitas e muitas felicidades, muitos anos de vida, para completa alegria dos seus amigos, dos seus familiares. Aí a dona Deane, que é a esposa aí do nosso amigo Carlito, companheira de muitos e muitos anos. Aí o Carlito aí, ó, rapaz, ó, aí, ó, uma caricatura, né, Carlito, com essa, muito legal. Aí a moçada do Educando com Esporte, projeto lindo, executado pelo Carlito, tá em Barreirinhas, Maranhão, né? E a garotada aí trabalhando, a garotada que também não é só, tem que fazer aí o dever de casa, né? Vamos ver como é que você tá no colégio, tá bem, vamos fazer um exercício aqui. Então é isso aí, é o projeto Educando com Esporte Barreirinha Maranhão, ao comando do grande Carlito, enfim, movimentando toda essa galera, enfim, uma forte inclusão social dessa garotada que tem futuro, se não tiver futuro para o futebol, mas minimamente eles serão grandes cidadãos, cidadã, enfim, é isso, minha galera, que a gente tem aqui para dizer nesse momento, e nesse trabalho lindo que o Carlito faz. Ele já, inclusive, teve presença de, olha, Carlos Germano aí, ó, Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco da Gama, enviando mensagem também aí para o nosso Carlito. Teve a presença do Roberto Dinamite, saudoso Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, ele aí com a camisa do Fortaleza, o tricolor do PC, quando esteve atuando pelo tricolor do PC, aí em Portugal com o Chiquinho, rapaz, ex-Maranhão Atlético Clube, faz tempo, hein? Olha, faz tempo, né? Aqui com o Roberto Dinamite, lá em Barreirinhas, Maranhão, né? Aí também jogando com a camisa do Maranhão Atlético Clube, um pouquinho mais atrás aqui com a do Vasco da Gama, né? Então, aí o grande Carlite aqui com o Roberto Dinamite no Educando com Esporte. Então, o grande ídolo do Cruz Maltino, do Vasco da Gama, então teve aqui. Então, são momentos aí do nosso Carlito. Carlito, felicidades, meu querido, tudo de bom, muita saúde para você, que essa data possa se repetir por muitas e muitas outras, para a completa alegria de todos os seus amigos. Então é isso. Galera, agora é o seguinte, Sampaio Corrêa, Bolívia querida, o tricolor de São Pantaleão também trabalhou firme, forte. O Sampaio no fim de semana deu folga no sábado e no domingo também. Mas na segunda-feira a moçada já trabalhou pela manhã, vai trabalhar no período também vespertino, dá uma desacelerada apenas com o período na terça-feira e também na quarta-feira. Na quinta-feira vai acontecer a viagem, na parte matutina, né? Pelo dia, com destino à cidade de Imperatriz. Então o time do Sampaio Corrêa já no final da tarde de quinta-feira vai chegar para não perder sono, o atleta não pode perder sono. Então o almoço está programado para a cidade de Santa Inês e depois apenas o jantar lá na cidade de Imperatriz. Antes vão fazer aquela parada para o lanche, que a atleta tem que estar se alimentando e na hora certa, aquela coisa toda, né? Então o Sampaio tem essa programação até a sua estreia no dia 10, às 19 horas e 30 minutos, lá no Frei Epifânio da Badia contra o Cavalo de Aço. Sampaio Corrêa que hoje conta já inscritos, tem mais, mas inscritos aqui no elenco, apenas 22 jogadores, mas tem mais que ainda vão ser inscritos pelo time do Sampaio Corrêa, aqueles que estão trabalhando. Saber, o Wellington Lima, né, que é o goleiro, esse goleiro é muito bom, mas tem um outro goleiro também que é muito bom, que é o Vinícius Tacchini, que é o Vinícius Fávero,
como é chamado também, e é o sobrenome desse jogador do Sampaio Corrêa. Então, o time Tricolor de Aço já vem trazendo aí as suas feras, os seus jogadores para o Campeonato Maranhense. Então, o Sampaio Corrêa está aí com toda essa moçada, com esses goleiros que são excelentes goleiros, elogiados ao quadrado, né? Elogiados ao quadrado. Então, vamos lá. A saber, jogadores do Sampaio Corrêa, Bolívia, a saber não, você já sabe, né? Você nos acompanha aqui, você está sabendo que a Bolívia Querida já tem aí o seu elenco. Wellington Lima, 35 anos, Vinícius Taquini, 24 anos, Clebson, são os defensores, 26 anos, Gui França, 26 anos, Matheus Albino, 22 anos, Felipe Cauã, tem 21 anos, Isaldo, 32 anos, Dimas, 21 anos, Bruno Oliveira, 32 anos, Matheus Alves, 24 anos, Iago Rocha, 31 anos. Aí Sampaio tem os meias, Nicolas Sena, 24 anos, Peu, 21 anos, Neto Pacas, 27 anos, Alessio, 23 anos, Cavi, 30 anos, Pedro Teixeira, 22 anos, os atacantes, Stone, 25 anos, Eric Carral, 22 anos, Emerson Carioca, 30 anos, Adriano, 21 anos e Matheus Moretti, 27 anos. Esses são os atletas do Sampaio Corrêa, totalizando 22 atletas inscritos. Lógico que existem os outros que ainda estarão entrando também lá para a regularização no BID da CBF. Luciano Quadros, 51 anos, é o treinador do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Já falei a média de idade, 26 anos. E a média de altura do Sampaio Corrêa, 1,79 m de altura. Portanto, é a Bolívia Querida, né? Aí com seu elenco, para encarar o Campeonato Maranhense, aquela história de levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O Sampaio tem que fazer isso para verdadeiramente entrar nos trilhos. Sampaio que precisa, quase ficou sem calendário, mas o trabalho está sendo muito bem feito aí pelo professor Luciano Quadros. Então o Sampaio Corrêa trabalha daqui a pouquinho. Formação do Sampaio, eu acho que ele pode sim fazer alguma alteração. O time que vinha atuando do Sampaio Corrêa, Wellington, Bruno, Kleber, o Clebão, Matheus Alves e Isaldo, Cavi, Peu e Neto, Carral, Emerson e Adriano. Mas isso aqui não é definitivo, pode haver surpresa no jogo diante do Cavalo de Aço, o jogo que você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador. Na Copa São Paulo de Futebol Juniores, moçada, os maranhenses, o time do São Luís empatou em 0-0, jogando 1h da tarde, temperatura, tempo abafado, a meninada sentiu bastante, a meninada do São Luís, jogando contra o Cosmopolitano. E lá em Itacoaquecetuba, diante da equipe do mesmo nome, o São Mateus resolveu pegar um gol aos 19 segundos de jogo. Zagueirão deu uma furada, rapaz. Aí o cara foi na frente do goleirão lá e mandou para o fundo do gol. O time do Samas não jogou mal. Estava até atacando, pressionando para tentar o gol da vitória. Conseguiu o gol de empate. Tentava o gol da vitória e acabou perdendo a bola lá pela ponta esquerda. E aí veio o contra-ataque. Rápido, a bola alçada na área. Muita felicidade lá do lateral também. Acabou levantando e o atacante golpeou de cabeça para marcar o segundo gol e decretar a vitória da equipe da casa. Então, 2-1 foi o placar do jogo. Vamos ver os próximos jogos que acontecem já neste meio de semana, no dia 7. E aí os adversários, o Náutico e o Figueirense, aqui dos maranhenses, para esse confronto aí do meio de semana pela Copa São Paulo de Futebol Juniores. Lembrando que o São Luís, ele joga no campo que não estava adaptado. Tentou ainda fazer alguma adaptação, óbvio que não é o suficiente. Você treinar uma semana, vamos dizer que trabalhou no gramado sintético, não é o suficiente para quem nunca jogou no gramado sintético. Também ainda encontra mais esse problema. Mas vida que segue aí para os maranhenses, o time do São Luís, a Copinha segue hoje. São muitos jogos que serão realizados pela Copa São Paulo de Futebol Juniores hoje, com destaque ainda para o meia-noite contra a Ponte Preta, Real e Coritiba, Galvez e Grêmio, Remo e Batalhão, Votuporanguense e Falcon, Mirassol e Linense, Esfera e Brasiliense, Palmeiras e Monte Roraima, Forte e Esporte, Fluminense e Água Santa, jogos a partir das 13 horas nesta segunda-feira, rolando pela Copa São Paulo de Futebol Juniores. Aqui a galera se conectando com a gente, mandando o seu áudio, o meu amigo Chaguinha Grande, Chaguinha Diniz, lá de Perimirim. A gente valoriza
a participação da moçada. Mandar um abraço aqui para o professor Bebeto, mais uma vez para o grande Carlito, que é o aniversariante de hoje. Tá ligado? E a gente agradece aqui muito o carinho da moçada. Então, Chaguinha Diniz representa hoje o torcedor e manda o seu áudio para nós aqui na nossa conexão. Diga aí, Chaguinha Diniz. Salve, salve, canal LCN, meu Prade Leste Costa. Uma ótima, abençoada começo de semana, uma segunda-feira cheia de paz, amor, prosperidade e tudo de bom na nossa vida. Iniciando mais uma semana do ano de 2026, nosso janeiro, se aproximando aí do nosso campeonato maranhense, que seja um campeonato esse ano de muita alegria, um campeonato de disputa, um campeonato que venha satisfazer o torcedor, entendeu? E essa situação da nossa federação que seja resolvida o mais rápido possível, e isso aí não deixar uma pulga na orelha da gente aí, entendeu? Essa intervenção da federação, saber como é que o futebol vai ser comandado, até porque a CBF, ela tem que reconhecer o presidente, para ela poder reconhecer o verdadeiro campeão do estado, né? Passa por isso, a gente sabe disso, entendeu? Aí fica meio complicado a federação com a intervenção, sem ter um alinhamento certo, uma direção certa, a gente fica muito preocupado. Já tem jogador do Sampaio saindo, porque com certeza não aprovou nos treinamentos, imagine nos jogos. Eu acredito que não é só esse. Eu creio que esse centroavante Emerson Carioca não vai dar certo no Sampaio. O Sampaio tem que ir no mercado procurar um centroavante. Centroavante, um homem-gol, entendeu? Um homem-gol tem que procurar mais um meia de qualidade, entendeu? Mais um meia de qualidade para suprir essa necessidade. Eu estou achando o meio de zaga do Sampaio nesse jogo muito, muito forte. Creio que talvez seja um meio de zaga que vai corresponder. Cavi precisa se soltar mais um pouco, entendeu? Mais um pouco, mas é como esse trabalho, a gente entende que o jogador tem que conhecer o professor tem que conhecer o jogador, a linha de trabalho do jogador para poder trabalhar, que ninguém vai chegar e mudar da noite para o dia as coisas. Obviamente que precisa de tempo a gente tem que dar, mas o Sampaio está no caminho. Vamos abraçar essa causa aí junto com o Rodrigo Ramos aí e apoiar. Cabe o torcedor apoiar, ir para campo, fazer crítica, mas cobrar dentro de campo, né, Lécio? E esses dirigentes do nosso futebol também, eles têm que se aliar a alguma coisa, entendeu? Não ficar submisso, é muito submisso. Os dirigentes de futebol do Maranhão são muito submissos uns com os outros, um orgulho total, não sei de quê, entendeu? Que não sente para conversar, arruma patrocínio, faz uma parceria nos jogos mais importantes, leva alguma coisa para o estado para chamar o torcedor. Pô, será se nosso dirigente eles não tem um marketing assim que possa convencer o torcedor que futebol não se faz só com dinheiro dentro de campo, futebol você tem que jogar fora e dentro das quatro linhas, entendeu? Porque você faz uma jogada de marketing, entendeu? Isso só favorece o torcedor, entendeu? Você pega aí qualquer coisa aí num jogo, no clássico Maremoto, Samará, entendeu? No Super Clássico Voto Sampaio, você traz uma coisa valiosa para tentar trazer o torcedor de volta para o estado, porque só o futebol em si já está fraco demais. Mas se você fazer uma jogada demais, sempre os dirigentes, esses aí que desocupados, não faz nada, só falar besteira, entendeu? E faz uma jogada de marketing, entendeu? Porra, na época de geografia, Raul Menezes, esse cara ir lá na Ribamar, na difusora, no Fontenelle, na educadora, aí discutir, brigar, fazer aquilo só nos bastidores. Aí o torcedor, assim, no dia pro estado, enchia o estado, você vê a Deusinho Santo derramando, Castelão. Aí daqui a pouco Raul Menezes estava de mão dadas, abraçando geografia abraçando Raul, e o futebol ficava na paz. E quem ganhava com isso era o torcedor e o clube, Lécio. Não se vê isso, pelo amor de Deus. Vamos ser mais inteligentes com o futebol, né, Lécio? Um forte abraço, meu querido. Vamos para a luta. Nasci, não fui bonito, não fui rico, nem isso eu consegui nascer, mas eu estou na luta, entendeu? Estamos juntos, meu craque. Ô, Chaguinha, grande abraço, meu irmão. Tudo de bom aí. Chaguinha, colocando aí umazinha pra gente, pra descontrair o ambiente, né, meu amigo? Um abraço aí pra você, tudo de bom. Show de bola. E tamo junto aí nessa parada. Eu acho que é isso, né? A gente tem que tentar fazer uma movimentação melhor aí do futebol. Você falou de duas raposas, né? Os caras eram passados na casca do alho. Raul Menezes e Zé Alberto de Morazego, Geografia, saudades, né, dessa dupla.
Saudades eternas, pois é. Então é isso, minha galera. Com o Chaguinha que representou a nossa galerinha, a gente fica por aqui. Anunciamos a qualquer momento nosso conteúdo. Portanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e não deixe de dar aquele like, tá bom? Dê o like para nós, é importante. O YouTube, os algoritmos entendem que você tá legal, tá gostando dos conteúdos e vai indicar para muito mais pessoas, tá bom? Seu like é importante também para que a gente possa manter esta página no ar. Agradecer Mebal Alumínio com o Grande Mendes e o projeto Educando com Esporte em Barreirinhas, Maranhão, com o aniversariante de hoje, o Carlito. Abraço, tchau, tchau, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.